Na aula passada, o professor Mário nos falou sobre a psicopedagogia legislada, o trabalho ético do psicopedagogo. Vimos o que é a ética profissional. Nesta aula de hoje, vimos um pouco sobre ética, particularmente o que é ética profissional e como o psicopedagogo já está preocupado com isso. Acompanhamos o reconhecimento da profissão de psicopedagogo. Existe necessidade de regulamentar uma profissão e a psicopedagogia vem caminhando a passos largos para essa regulamentação. Boa aula! Oi, aluno, vamos começar nossa aula de hoje falando sobre os campos de ação profissional do psicopedagogo. E que campos são esses? Então, ao longo da aula, a gente vai ver o trabalho que o psicopedagogo pode fazer na escola, na empresa e na clínica, né? A gente vai começar pela escola, porque é mais a nossa prática cotidiana, é mais uma ideia que percorre a gente, porque todos nós temos uma longa carreira de aluno, então a escola fica sendo esse espaço social onde é mais fácil da gente se situar. Então, acho que em primeiro lugar a gente precisa definir o que é isso, né? O que é a psicopedagogia? O que será que ela é? Será que ela é a junção da psicologia com a pedagogia? Ou será que ela é mais do que essa junção, né? Me parece, esse tempo todo que eu venho estudando a psicopedagogia, que ela é muito mais do que uma junção de psicologia com pedagogia. Por quê? Porque ela vai fazer um esforço teórico enorme para juntar a teoria explicativa que a psicologia nos traz com essa ação prática cotidiana que acontece nas escolas. Então, como ela se constitui, como é que ela pode acontecer nesses espaços diferentes que não são só constituídos pela diversidade das escolas. Mas, em falando da escola, vamos falar das práticas educativas escolares e que lugares são esses, nessas práticas educativas escolares, que o psicopedagogo pode estar agindo, pode estar trabalhando. Então, essas práticas psicopedagógicas relacionadas às práticas educativas são elaboração dos materiais didáticos e curriculares, avaliação dos programas educacionais e dos projetos pedagógicos, o planejamento e a gestão escolar, a formação de professores e a pesquisa educacional. Em se tratando da pesquisa educacional, o que se fala muito hoje é da questão da didática, né? Quer dizer, que métodos de ensino são esses que a gente precisa estar experimentando e criando dentro das escolas, devido à diversidade dos alunos, né? E que prática pedagógica que vai decorrer dessa didática que a gente está experimentando. Ou seja, o que a gente está querendo hoje para dentro do campo escolar é uma revolução didática. Muitos métodos já provaram no decorrer desses anos todos de escolarização que eles são obsoletos, que eles não funcionam mais, porque eles não dão mais conta da diversidade da população infanto-juvenil que está dentro das nossas escolas. Eles não dão conta mais da clientela e eles também não dão mais conta dos próprios professores e das novas demandas que vêm chegando para dentro da escola, né? Numa aula anterior, a gente já falou sobre isso em relação à educação inclusiva, né? Se a escola já estava tateando em relação às ditas crianças normais, esse tateamento piorou bastante com a chegada de outras crianças, como as crianças portadoras de algum tipo de deficiência. Bom, então a chegada dessa nova demanda à escola regular, que é a demanda da educação inclusiva, ela traz consigo uma certa pressão para dentro da escola, né? É a pressão de uma nova didática. E aí, como fazer essa nova didática? De onde que a gente vai tirar força teórica para construir essa nova didática que é importante nesse momento da educação, né? A gente sabe
que a psicologia não é suficiente para dar toda essa força teórica que a didática está precisando. A pedagogia também, né, ela teoriza uma ação profissional, uma ação pedagógica para o professor dentro da sala de aula, mas ela também não tem fôlego, né, para fazer essa grande tarefa. Então, a gente precisa da psicologia, sim, da pedagogia, sim, mas a gente precisa de um outro campo de saber, que é a psicopedagogia. Então, a psicopedagogia vai se constituir nessa outra possibilidade de juntar, como a gente já falou, a teoria, né, uma teoria explicativa do que acontece dentro da escola, com uma outra prática. É a psicopedagogia que nos vai dar esse fôlego teórico que a gente está precisando nesse momento. E como que ela vai fazer isso, né? O que ela vai recuperar da psicologia, o que ela vai recuperar da pedagogia, para estar criando uma terceira possibilidade teórica e prática para a nossa ação escolar. Então, ela vai lá em Piaget, né, e ela vai nos lembrar o que Piaget falou sobre a interação do sujeito com os objetos de conhecimento. Depois, ela vai em Vygotsky, que vai nos lembrar o que Vygotsky falou também sobre a zona de desenvolvimento proximal. E, de alguma maneira, ela vai mostrar que esses dois gigantes teóricos da psicologia falaram questões muito similares. Um se referindo à interação, né, e o outro se referindo à zona de desenvolvimento proximal. Mas nos dois, a interatividade, ou seja, a relação que se estabelece o tempo todo dentro da educação, relação entre educador e educando, professor e aluno, né, conforme a gente queira chamar, ela está presente. E é dessa interação que a aprendizagem vai acontecer, né? Então, se é da interação que acontece, parece que é aí que a didática vai ter que colocar o seu olhar. Bom, então, como eu estava falando, né, de Piaget e de Vygotsky, vale retornar ao conceito de zona de desenvolvimento proximal, porque é nele que surge essa ideia do professor como mediador. Porque o que é essa zona de desenvolvimento proximal? Na verdade, ela é um espaço de ação conjunta entre professores e alunos em torno de um conhecimento qualquer, né, de uma matéria qualquer, de um conteúdo qualquer. O professor vai se colocar como mediador entre o aluno e o conhecimento, facilitando, né, para esse aluno a construção desse conhecimento, né? O Vygotsky nos aponta essa possibilidade para o professor. Agora, obviamente, ele não consegue apontar todas as possibilidades que podem surgir nessa relação, né? Como Piaget não pôde apontar para nós tudo o que pode existir na interação do sujeito com os objetos de conhecimento. E aí vocês podem estar se perguntando, bom, então falta alguma coisa em Piaget e falta alguma coisa em Vygotsky. É óbvio que falta, né? E sempre faltará em algum autor e em alguma teoria, né? Mas o fato de faltar não quer dizer que a gente cruze os braços, fique quietinho, né, e só critique, né, as duas teorias ou os dois autores. É preciso que a gente faça alguma coisa, que a gente crie algo, né, dentro da realidade que a gente tem agora. E é essa criação, né, e é dessa criação que a psicopedagogia, né, vai levantar as mangas dela e vai partir para uma ação. Então, vou trazer para vocês agora um exemplo dado pelo professor Gerard Vignot na terceira Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em Brasília em 2002. Né? Ele vai falar, na verdade, da gênese dos campos conceituais, mas a gente aproveita o que ele trouxe de novidade para a gente, dentro do horizonte teórico de Piaget, que é onde ele se coloca, sobre o ensino da geometria no Brasil, né? E aí a gente pensa nessa revolução didática que a gente precisa alcançar na escola brasileira, né, através do que esse professor nos traz de contribuição teórica. E aí foi bastante interessante o que aconteceu durante essa palestra, porque ele perguntou para a plateia lá como é que andava o ensino da geometria no Brasil, né? Se as pessoas estavam se ocupando do ensino da geometria. E a plateia responde para o professor que não, que ninguém estava ligando muito para o ensino da geometria,
que acabava acontecendo quando? Só acontece na escola brasileira no final de dezembro, quando, sabe, quer dizer, dezembro não, me desculpe, só acontece lá no finalzinho do ano letivo, lá para setembro e outubro, que o professor passa a se ocupar da geometria. E aí nunca sobra tempo para falar o que precisa ser falado sobre a geometria, para fazer o aluno experimentar esse raciocínio lógico-matemático que é trazido junto com a geometria. E aí esse professor disse que na França também foi assim durante muito tempo. Até que, né, quando eles começam a fazer a tal da revolução didática, lá nas escolas públicas francesas, eles retomam o estudo de Piaget, né, e ao retomar esse estudo, eles se surpreendem novamente, né, com o que o Piaget mostrou através das suas pesquisas de criança. Por exemplo, vocês sabiam, né, que as crianças até os 18 meses, elas são capazes de construir um conhecimento fantástico, fabuloso sobre o espaço? Né? E como é que elas conseguem construir esse conhecimento sobre o espaço? Elas conseguem construir esse conhecimento sobre o espaço na medida que elas interagem com o meio físico, na medida que elas vão se deslocando, né? Andam, correm, engatinham, passam por debaixo da mesa, elas têm a vivência de vários espaços possíveis. E isso é geometria, minha gente. E por que a gente não aproveita esse conhecimento que a criança tem construído? Bom, isso é um tipo de conhecimento. Após isso, a criança já começa a dominar a linguagem e ela começa a ter contato com todos os tipos de objetos físicos e concretos. E através dessa interação dela com esses objetos, ela descobre as formas geométricas. Ela descobre os círculos, os triângulos, os cubos e vai por aí. E descobre também que eles não são todos do mesmo tamanho, que eles não pesam o mesmo entre si, né, que eles não têm a mesma espessura. Enfim, isso também é um conhecimento geométrico extremamente importante para o que vai vir depois. Isso nos indica o quê? Que a gente tem que partir desse conhecimento fabuloso que as crianças vão tendo nas suas interações naturais e espontâneas com o meio ambiente e promover essas situações dentro da escola, né? Então, revolução didática, o que parece algo que jamais a gente vai atingir, né, fica muito mais simples. Só depende da criação de situações educacionais dentro do campo escolar. E aí, novamente, o psicopedagogo tem um lugar assegurado nesse campo de trabalho, que é o campo das práticas educacionais que acontecem dentro da escola. A gente conclui parcialmente, né, pelo menos por enquanto, que crianças entre 3 e 7 anos desenvolvem um acervo considerável de competências. E o que fica para a escola, então, é como é que essa escola se ajusta a essas competências que as crianças já têm construídas. E ao se ajustar e ao criar situações educacionais para estar colaborando nessa construção, né, fazendo com que essa construção fique mais rica, ela tem que pensar ao mesmo tempo como é que ela vai avaliar essa aprendizagem da geometria. Né? Se a construção foi muito rica, muito diversificada, é óbvio que a avaliação dela também tem que ser uma avaliação diferente, não pode ser uma avaliação normativa, uma avaliação fechada. Então, por exemplo, a gente podia pensar aqui agora que uma avaliação possível é essa, perguntar para as crianças de uma maneira informal dentro de sala de aula: vem cá, Bruno, quem é que está à sua direita? Né? E quem é que está à sua esquerda? Você, Bruno, você está mais próximo da Maria ou você está mais próximo do João? E depois que todas essas perguntas aconteceram dentro de sala de aula, a professora pode pedir, por exemplo, para o Bruno, que ele desenhe como é que ele está situado em relação a toda a turma, como é que ele está situado em relação ao quadro negro, para ele mais ou menos colocar no seu desenho as distâncias. Ao fazer isso, né, esse tipo de proposta de tarefa, a professora não deixa de estar avaliando os seus alunos em relação ao conhecimento geométrico. E ela está avaliando muito melhor do que se ela fizesse uma prova escrita. Bom, pessoal,
Eu acho que, até então, a gente veio falando de uma série de questões que são questões teóricas e práticas, né? E, nesse momento, a gente podia parar um pouquinho, dar uma esticada no corpo para a gente retomar com outro fôlego para a segunda parte da nossa aula. Então, estou propondo um intervalo agora e eu espero vocês daqui a pouquinho para a gente continuar. Ok, pessoal, a gente está voltando ao nosso intervalo e agora a gente vai tratar de um outro tipo de assunto, né? Continuando na questão do campo profissional da psicopedagogia. Então, a gente vai ver a ação do psicopedagogo em outros tipos de práticas educativas. Que práticas educativas são essas? Serviços e programas de ação educativa, educação de jovens e adultos, educação da terceira idade, programas de formação profissional, televisão educativa e programas educativos ligados ou não à multimídia, campanhas e programas educativos veiculados em meios de comunicação e o trabalho em indústrias, fábricas, grandes e pequenas empresas. Então, agora, a gente vai ver dois exemplos de ação psicopedagógica na educação de jovens e adultos, uma história que aconteceu com adultas analfabetas em uma pequena empresa, e a outra história de uma ação psicopedagógica está ligada a uma fábrica com operários. Então, vamos começar pela história da alfabetização de mulheres adultas numa pequena empresa. Essas mulheres analfabetas, elas trabalhavam como faxineiras, à noite, nesse serviço de limpeza feito à noite. E elas não sentiam necessidade nenhuma da alfabetização. Por quê? Porque elas estavam acostumadas com as mesmas embalagens dos produtos e com esse serviço que elas consideravam, obviamente, um serviço menor, que era fazer faxina, limpar escritórios, enfim. Mas a empresa foi se modificando e achou melhor para ela estar trabalhando com limpeza industrial e não mais com serviço de faxineira. O resultado disso é que elas ficaram desempregadas. Primeiro, porque elas não sabiam como trabalhar com limpeza industrial e eram outras embalagens e outros produtos, né? Vendo-se desempregadas de uma hora para outra, elas aí viram a necessidade de se alfabetizarem e foram procurar um programa de alfabetização de jovens e adultos. E aí, o que aconteceu? A coordenadora desse programa de alfabetização de jovens e adultos, né, pensou que a melhor ação pedagógica para essas pessoas seria que elas experimentassem algum método de alfabetização completamente diferente do escolar, né? Ela pressupôs que, dessa maneira, seria mais fácil para esses analfabetos, jovens e adultos, né, desligar totalmente a alfabetização de uma escolarização, né? E, lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Esses jovens, esses adultos, eles queriam reviver experiências escolares. E por que será que eles queriam reviver experiências escolares? Bom, eles queriam reviver isso porque, durante a época que eles eram crianças, eles estiveram na escola, eles tiveram momentos muito agradáveis nessa escola, apesar de terem tido fracasso escolar, tanto que eram analfabetos ainda, né? Não tiveram êxito na sua escolarização. Mas a infância deles foi passada uma parte dentro da escola e haviam lembranças agradáveis ligadas a essa escolarização infantil, principalmente a questão dos companheiros e principalmente a ligação que todos eles tinham com as suas professoras nessas escolas. Bom, diante do fracasso ou impasse que se criou nesse curso de alfabetização de jovens e adultos, com uma negação dessas pessoas em se alfabetizar,
a coordenadora achou por bem consultar, né, pedir assessoria de uma psicopedagoga. E neste pedido foi ficando claro, através desse assessoramento dado pela psicopedagoga, né, que era necessário fazer um psicodrama dessa vivência escolar com eles, para assim eles retomarem aqueles significados bons e agradáveis que eles tinham e eles avançarem no seu processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E foi exatamente isso que aconteceu, e o curso, né, acabou sendo um sucesso e essas pessoas conseguiram se alfabetizar. O que a gente depreende dessa história para a nossa aula agora, para a gente voltar a teorizar e pensar na ação desse psicopedagogo? Que, através de Freud, né, que a gente vinha falando um pouquinho sobre ele, a gente pode saber a cada momento o que a gente está ensinando para essas pessoas que estão aprendendo. Além de analisar, né, as resistências que os alunos apresentam no momento da aprendizagem, cabe ao psicopedagogo também facilitar esse trabalho de reintegração, né, do aluno. Ele está resistindo por quê? O que aconteceu? No caso das pessoas analfabetas, é bastante comum que elas resistam à cultura letrada, né? O que parece um absurdo para a gente que é alfabetizado, que é letrado, para eles não é. Porque o que vai acontecer? Na hora que eles aprendem a ler e escrever, né, parece que eles estão cometendo uma espécie de traição com a sua cultura original, né, que é uma cultura da oralidade. Né, e fica muito difícil, é como se eles estivessem negando as pessoas com que eles convivem, né, ou julgando-as inferiores porque elas são analfabetas. Então, ao se tornarem alfabetizados, parece que eles não podem mais pertencer à sua cultura da oralidade. Então, quando a gente fala da reintegração desse aluno no processo de aprender, é para mostrar para ele que o fato dele estar se tornando um leitor e um escritor não o impede de continuar convivendo com a sua cultura original. Muito pelo contrário, é uma maneira dele estar também fazendo com que essa cultura dele veja na leitura e na escrita uma memória, veja a escrita como possibilidade de criar memória para a sua própria cultura. Né? E aí é esse trabalho que a gente estava falando de reintegração do aluno, que o psicopedagogo precisa realizar. Mas qualquer trabalho de reintegração que o psicopedagogo vai realizar com os alunos, ele precisa estar com a teoria freudiana e a teoria piagetiana presentes o tempo todo na sua ação. Né? O que significa estar com essas duas teorias presentes na ação psicopedagógica? Né? Significa que a gente tem que lembrar que a teoria freudiana nos mostra sempre que todo sujeito humano busca uma significação para suas ações, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Então, que o trabalho do psicopedagogo está em descobrir quais são os significados que os sujeitos pretendem imprimir às suas aprendizagens e está trabalhando com os mesmos significados. Em Piaget, a gente tem a concepção do homem, né, uma concepção humanista de homem. Né? E tem também a questão da estrutura lógica do pensamento que está presente em Piaget. Né? Então, Piaget nos mostra como é que esse homem conhece a realidade, como é que ele conhece o mundo real. E Freud nos mostra como é que esse homem conhece o mundo irreal, o mundo do desejo, o mundo dessa verdade emocional do sujeito. Então, na verdade, a gente está trabalhando com duas estruturas. Uma estrutura lógica, né, que Piaget nos mostra através do seu trabalho, e uma estrutura dramática, que é a estrutura que o Freud nos aponta o tempo todo na psicanálise. Bom, gente, eu falei para vocês no início que eu ia contar duas histórias. Uma relativa a mulheres analfabetas, né, e como é que foi essa alfabetização, e uma outra passada na fábrica. Então, vamos agora à história da fábrica e vamos ver a ação do psicopedagogo, né, em relação a esses operários. A questão era a seguinte: como ensinar, né, robótica industrial
para esses operários. Eram operários que trabalhavam numa pequena fábrica de marchas e de engrenagens de carro. E a empresa estava querendo mudar a maquinaria do local, colocar máquinas mais modernas, mais eficazes e que substituíssem um trabalho manual excessivo que acontecia dentro dessa fábrica. Mas havia um problema com isso. Na hora que eu trago uma outra maquinaria, eu vou precisar capacitar esses operários para lidarem com essas máquinas, que são máquinas caras, dispendiosas, enfim. E aí, como é que eu faço isso em pouco tempo? Como é que eu ensino, de uma hora para outra, aos operários a lidarem com essas máquinas através desse conhecimento da robótica industrial que eles necessitam? E aí a gente vê o seguinte: isso não é um problema só para o engenheiro e para o operário que trabalham nessas fábricas. Isso é uma questão para a psicopedagogia. E por que é uma questão para a psicopedagogia? Porque ela diz respeito a ensinar um conteúdo que é atraente para essas pessoas, que elas necessitam disso no seu campo de ação profissional e em pouquíssimo tempo. Então, o que pode ser feito? A psicopedagogia ela precisa transpor conhecimento, informação e criar interfaces. No caso dessa fábrica, eu esqueci de dizer para vocês, isso é importante, que essa história que eu estou trazendo aconteceu na França. Tá? O psicopedagogo que foi chamado para auxiliar nesse processo de aprendizagem rápida dos operários, ele criou pequenos brinquedos que pudessem fazer com que os operários transferissem o conhecimento ao manipular esses brinquedos para as grandes máquinas. Então, essa foi a interface que foi criada pelos psicopedagogos que foram chamados a resolver essa questão. Mas aí a gente precisa pensar nisso em termos de Brasil, quer dizer, nós não somos um país de primeiro mundo, nós não temos os mesmos recursos tecnológicos e materiais que esses países mais ricos têm, mas nós temos a possibilidade de estar criando com material que está disponível a gente, interfaces também para que esse conhecimento que vai ser construído em um determinado local, com um determinado material, possa ser transferido para outra situação maior e mais complexa. Então, finalizando, vamos ver agora a ação do psicopedagogo no campo clínico. Que campo clínico é esse? É constituído, obviamente, pelos consultórios particulares, por clínicas multidisciplinares e pelos hospitais. E também há a possibilidade de estar trabalhando com pessoas de terceira idade, que fazem um trabalho super interessante, não só voltado para a doença, mas muito mais voltado para a saúde e para uma aprendizagem necessária da terceira idade. O que eu queria comentar com vocês aqui é que, embora a gente fale de psicopedagogia clínica e se passe a ideia o tempo todo que é uma reabilitação ou é um trabalho terapêutico, que existe de fato a psicopedagogia clínica com esse trabalho terapêutico, a gente tem que pensar que clínica não é só a coisa substantiva do consultório e do hospital. Ele é muito mais um adjetivo. Ou seja, isso quer dizer que esse psicopedagogo, ele pode não estar trabalhando num consultório, num hospital e numa clínica, mas ele ter o olhar clínico dentro da escola, em contextos não escolares. E esse olhar clínico, ele está assentado na teoria freudiana. Quer dizer, a teoria freudiana que vai permitir a ele ver o sujeito, as suas emoções, os seus significados, a sua verdade e o seu desejo. E aí, junto com esses sujeitos, estarem buscando outras saídas para os seus trabalhos, para as suas vidas e para as suas aprendizagens. Olha só, eu não queria recomendar a vocês livros específicos, Eu acho importante, já que a gente falou tanto de Piaget, de Freud, vem falando nessa disciplina, que vocês peguem nas bibliotecas alguns livros de Piaget,
né? Tem livros introdutórios do Piaget, como 6 estudos de psicologia, a psicologia da criança e tal. E Freud tem as obras completas. Não é para ler de uma vez, mas para ir lendo já Freud, um livro aqui, outro livro acolá dele. Ele é um autor muito interessante, ele não é difícil, né? Na verdade, ele até recebeu um prêmio Goethe de literatura por ser um escritor muito bom. Então, é essa dica que eu quero deixar para vocês, não um livro específico, mas os livros que vocês encontrarem, né, de Piaget e de Freud. Na aula de hoje, definimos os campos de ação profissional do psicopedagogo. Na aula de hoje, definimos os campos de ação profissional do psicopedagogo. Então, nós vimos aqui, através de exemplos reais e concretos, a ação deles em contextos escolares, em contextos não escolares e no campo clínico. Até a próxima aula!